Oi, pessoal, novamente. Hoje a gente vai responder a questão 3.39 do livro do Sengel. E é mais uma questão do capítulo 3, né? Sobre a gente analisar melhor as propriedades termodinâmicas. Então, sem mais delongas, vamos lá para a questão. Antes de mais nada, eu quero pedir novamente para quem está acompanhando aí, curtir, se inscrever no canal, compartilhar, porque a gente está fazendo esse conteúdo, né? Que é mais complicado de achar aqui na plataforma no YouTube. E a gente quer ver se tem um retorno positivo, se vocês realmente estão gostando desse tipo de conteúdo. Então vamos lá. Vou mudar aqui a tela. E a gente está aqui na questão 3.39 do Sengel. Bom, questão 3.39 ela diz o seguinte: 10 kg de R134A ocupam 1,595 metros cúbicos de um arranjo pistão-cilindro a uma temperatura de menos 26,4 graus Celsius. O recipiente é aquecido até a temperatura de 100 graus. Determine, para isso, para esses dados, o volume final do R134A. Bom, primeiro vamos fazer a análise desse cilindro aqui, pistão com êmbolo, O pistão que é o êmbolo com o cilindro. A gente normalmente chama de cilindro pistão, aqui inverteu a situação. O que é que eu sei? Eu sei que quando eu vou aquecer, ele diz que o recipiente é aquecido a alta temperatura. O que é que vai mudar isso daqui? A pressão tenderia a aumentar, mas o êmbolo ele não está preso por nada. Então ele pode escoar facilmente aqui para cima. O que é que acontece? Ele escoando aqui para cima, ele andando nessa direção aqui ascendente, ele vai manter a pressão desse meu conjunto aqui uniforme. Então, a gente vai ter aqui um aquecimento isobárico. E esse detalhe é importante para a gente chegar à resposta final. Então, vamos seguindo aqui. Vamos primeiro anotar os dados que a questão nos dá, Primeiro, a gente vai saber que a gente vai estar trabalhando com o fluido R134A. A massa que a gente vai estar tendo desse fluido contido nesse sistema, nesse volume fechado, é 10 kg. A gente tem um volume de 1,595 metros cúbicos, temperatura inicial de menos 26,4 graus Celsius e a temperatura final é 100 graus Celsius. Com esses dados, a gente passa para a primeira etapa do nosso problema. A gente vai ter que calcular os dois estados, para a gente conseguir o volume final. O volume inicial já está aqui, mas para eu calcular um estado termodinâmico, eu preciso de outra propriedade específica. Então, eu vou precisar calcular o volume específico, para que eu consiga definir todo esse estado. E para que eu vou querer definir esse estado? Eu vou definir esse estado para achar a pressão em que se encontra esse estado aqui. Porque, como eu falei para vocês, a pressão ela não vai variar, vai ser um aquecimento isobárico. Então, se eu souber a pressão inicial, eu tenho a pressão final, porque ela é a mesma. Então, vamos calcular aqui inicialmente esse volume específico. Então, passo 1, nós vamos calcular o volume específico. Para calcular o volume específico, a gente usa aquela fórmula, volume específico é igual ao volume sobre a massa. Ele deu o volume, que é 1,595 metros cúbicos, e ele deu a massa, que é 10 kg. Se ele deu essas duas informações, a gente sabe que o nosso volume específico é 0,1595 metros cúbicos por quilograma. Bom, agora que eu já tenho o volume específico e a minha temperatura inicial, eu posso ir lá na minha tabela e checar, qual é a pressão que eu vou obter. Primeiro eu vou fazer, como eu já falei para vocês, pela tabela, e depois eu vou para o RefProp para mostrar como é que faz essa interligação. Sendo que daqui a alguns vídeos a gente vai começar a fazer só pelo RefProp, certo? Vamos lá. Então tá aqui a nossa tabelinha termodinâmica, certo? E eu vou lá
nessa temperatura inicial aqui, ó. Essa temperatura aqui de menos 26,4. Aqui não tem menos 26,4 exatamente, mas tem menos 26, que é muito próximo, certo? Então, eu vou pegar esse valor aqui para não precisar interpolar, já que depois eu vou fazer no RefProp. Então, a gente vem aqui olhar, ó. Vou dar até um zoom a mais aqui. O meu zoom tá aqui. Vou dar um zoomzinho de 100%. Então, esse daqui, ó, se olhar aqui em cima, é o meu volume específico. O volume específico que eu encontrei é 0,15, ok? Como o volume específico é 0,15 e é menor do que 0,18 e maior do que 0,0007, eu sei que no meu passo inicial eu tenho uma mistura líquido com vapor. Se eu tenho uma mistura líquido com vapor, eu posso usar essa tabela aqui, que é para a tabela de saturação, quando a gente está dentro do domo de vapor. Então, eu sei que a minha pressão inicial, que é igual à pressão inicial, vai ser essa daqui, 0,101. Grava essa pressão aqui que a gente vai agora, vai precisar dela agora para achar o nosso próximo ponto, né? O nosso próximo estado. Só para checar, eu vou aqui na temperatura final de 100 graus, nessa mesma tabela. Está aqui a temperatura de 100 graus. E eu vou checar que o meu volume específico agora já passou muito daquele nosso volume calculado, porque o volume específico não muda, né? Então, o volume específico que é 0,1595, agora já é muito maior do que o volume específico do vapor. Então, sei que eu já estou na minha zona de superaquecido, porque eu estou acima do meu vapor saturado aqui. O valor que eu encontrei é maior do que esse daqui. Se fosse menor do que esse daqui, eu estaria na minha região de subresfriado. Então, como é maior do que esse, nós vamos ter que ir para a tabela de superaquecimento, do R134A superaquecido. Para isso, eu desço mais um pouquinho aqui. E aqui eu estou no refrigerante 134A vapor superaquecido. Lembra que a gente achou a pressão de 101 kPa. Se é 101 kPa, vou anotar aqui só para a gente relembrar, né? Um segundinho para anotar aqui. Pronto. Então, a minha pressão, que eu vou chamar de PI, vai ser igual... Desculpa aí, eu não anotei essa, né? 101 kPa. Tá? PA. Então, é 101 kPa. Essa é a minha pressão inicial. Então, vou voltar aqui na tabela. E se é 101, né, kPa. Se é 101 kPa, a gente tem que ir nesse quadradinho aqui. Ó. 101, né? Então, aqui a gente tem o 0,1 MPa, certo? Que é a mesma coisa de 100 kPa. 0,1 megapascal é 100 kPa. Certo? Então, aproximando um pouquinho novamente, a gente vai utilizar essa tabela aqui. Estou fazendo essas aproximações sem interpolar, porque a gente vai usar o RefProp no final. Então, só para vocês verem como usa a tabela, certo? Se vocês quiserem saber como faz a interpolação, posso fazer um vídeo especialmente ensinando como faz interpolação em tabela, certo? Aí vocês pedem nos comentários que a gente faz esse tipo de vídeo. Então, aqui a gente estaria aqui na temperatura de 100 graus, que foi o que ele deu ali na questão, que é a temperatura final. E para o volume específico, a gente vai encontrar esse volume específico daqui, certo? 0,3138, ok? A gente achou aqui o volume específico. Com o volume específico, que é 0,3138, a gente substitui nesta mesma fórmula aqui e acha o volume final. Mas para eu pegar o valor exato, eu vou usar com vocês agora o RefProp, certo? Então, utilizando com vocês aqui agora o RefProp,
a gente vai colocar a temperatura inicial, que é menos 26,4, certo? E o volume específico inicial, que é 0,1595. Dou um Enter e aí eu já tenho a minha pressão inicial, que a gente achou lá na tabela. Agora eu sei que a minha pressão mantém a mesma, então eu vou dar um Ctrl C e vou colocar um Ctrl V aqui. Por quê? Eu mantenho a pressão. É um aquecimento, como já dito, isobárico. E a minha temperatura final eu sei que é 100 graus Celsius. Pronto. Como nós previmos lá, né, no uso da tabela, a gente está se tratando de um fluido superaquecido e que o volume é 0,3192. Bom, agora a gente pode prosseguir. A gente já checou as tabelas, que é o passo 2, checar as tabelas, e agora a gente pode calcular finalmente o volume final. Passo 3, então, calcular o volume final. Eu vou mexer um pouquinho aqui agora o meu visor para que vocês consigam acompanhar aqui o finalzinho do problema. Então, eu uso a mesma fórmula, como eu falei para vocês. O volume vai ser igual ao volume específico vezes a massa. Eu passo a massa multiplicando para cá. E aí vai ser o quê? 0,3192, que foi o que a gente achou lá no RefProp, metros cúbicos por quilograma, vezes 10 kg. O quilograma corta com quilograma, eu multiplico isso aqui por 10 e acho o valor final em metros cúbicos. Está aqui a resposta final. Então, a resposta final desse meu exercício é 3,0192 metros cúbicos. Bom, obrigado mais uma vez, espero que tenham gostado. Não se esquece de dar o like, curtir e qualquer dúvida deixa nos comentários. Até a próxima.